Atos dos Apóstolos, do capítulo 4 ao capítulo 6. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Deitaram mão neles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os no meio deles, perguntaram: Com que poder, ou em nome de quem fizestes vós isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e vós, anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam, e reconheciam que haviam estado com Jesus. E vendo em pé com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair do sinédrio, conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que, de hora em diante, não falem neste nome a homem algum. E, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara esta cura milagrosa. E, soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste: Por que se enfureceram os gentios
e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam, com intrepidez, a palavra de Deus. Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no e, transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquele terreno? E ela respondeu: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, a acharam-na morta, e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas.
Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima, e cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto de homens como de mulheres, a ponto de transportarem os enfermos para as ruas e os colocarem em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja, deitaram mão nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Ora, tendo eles ouvido isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio, com todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Mas os guardas, tendo ido lá, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas em pé às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém achamos dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser isso. Então chegou alguém e lhes anunciou: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo, em pé, a ensinar o povo. Nisso foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Importa antes obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. E nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ora, ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens. E prosseguiu: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a estes homens. Porque, há algum tempo, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém,
ao qual se ajuntaram uns 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos após si. Mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais, porventura, achados até combatendo contra Deus. Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos. Estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, subornaram uns homens para que dissessem: temo-lo ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Assim, excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br
Ministério Compartilhando.